Quanto a nós que estamos aqui, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos continuar a exposição dessa epístola. Hoje estamos no capítulo de número 5. Nós vamos expor todo o capítulo 5. São apenas 13 versos. Então você pode abrir, acessar a sua Bíblia, ou acompanhar aqui no telão também. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom o orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam massa nova, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Vamos orar mais uma vez. Santo Espírito, diante da Tua palavra santa, viva e eficaz, nós rogamos ao Senhor que nos conduza para refletirmos nesse texto. Um texto difícil, mas necessário, especialmente em nossos dias. Afasta de nós toda a confusão e traz-nos clareza para compreendermos a Tua palavra e vivermos por meio dela. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler hoje, ele é difícil de aceitar, especialmente diante da mentalidade moderna. O que Paulo propõe aqui é algo que parece estar fora de moda em nossos dias. Uma atitude antiquada e especialmente desprovida de amor. Como uma igreja, como um apóstolo de Cristo, que diz pregar o amor de Deus, pode ser capaz de afirmar que uma igreja deve excluir uma pessoa do seu meio.
De fato, para a mente moderna, a doutrina da disciplina eclesiástica não parece uma atitude muito amorosa. Mas, na verdade, isso não passa de um mal-entendido sobre o que significa amor. É claro, obviamente, que em muitos contextos a disciplina no meio da igreja pode ser aplicada de forma legalista e moralista e feita com um rigor extremamente exagerado. Esse é um extremo que nós devemos evitar, obviamente. Assim como o seu extremo oposto, muito presente nas igrejas atualmente, no qual a total ausência da disciplina bíblica em relação ao pecado é o que impera no meio das igrejas. E, via de regra, a maior dificuldade que nós temos com relação a esse tema reside justamente no fato de uma definição equivocada do que o amor significa. O amor, segundo os padrões atuais, é o supremo justificador de todas as coisas. Em nome do amor, tudo é lícito, tudo é válido. Se pode todas as coisas. Se algo é feito em nome do amor, como alguém ousa se posicionar de maneira contrária? O amor, ele não impõe regras ou limites, o amor é livre. O amor nos deixa livres. O amor não aceita julgamentos, pelo contrário, ele é o limite de todas as coisas, e é ele quem julga todas as coisas. O amor em nossa cultura significa uma aceitação incondicional de tudo o que pode ser reivindicado, e ele não aceita questionamentos. Eu faço isso porque eu amo. Quem ousaria questionar esse tipo de afirmação? Se duas pessoas se amam, ninguém deveria ser contra. Se você me ama, você deve me aceitar como eu sou. Há uma frase que se tornou muito falada entre os casais aí, as celebridades que se separam, né? Nós estamos nos separando porque nós nos amamos muito. Talvez você tenha visto algum casal que se separou aí nas redes sociais com essa afirmação. A gente se ama, a gente está se separando, mas a gente se ama demais. É porque a gente não quer perder esse amor, é porque a gente ama os nossos filhos e a gente está se separando por causa disso. A grande verdade é que essa concepção atual do amor está longe, longe, longe de ser uma concepção bíblica. Na verdade, ela está arraigada em uma cultura de individualismo extremo, de consumismo, de egoísmo, onde a única coisa que importa é como eu me sinto. E a única coisa que deveria importar para você também é como eu me sinto. Essa visão de amor não passa de uma autoabsorção, onde as pessoas estão voltadas somente para si mesmas. Ela não enxerga nada além de si mesmo. É o fim de todas as coisas. Essa expressão de amor, ela é um tanto quanto infantil e egoísta. O grande problema é quando esse tipo de mentalidade ele entra dentro da igreja. Deus é amor, as pessoas dizem. Obviamente, nós sabemos, o apóstolo João afirma isso em suas epístolas. Mas o contrário não é verdade. O amor não é Deus. E a nossa sociedade tem feito do amor um ídolo, um Deus. Nossa definição de amor, como cristãos, ela não deveria vir dos dicionários, nem dos filmes de Hollywood, os filmes românticos que talvez você goste de assistir, ou agora os famosos doramas, né? As séries coreanas de romance. Não é lá que está a nossa definição de amor. Ou de alguma filosofia de vida contrária às Escrituras. O autor Jonathan Leeman, ele diz o seguinte: quando a Bíblia diz Deus é amor, ela não está dizendo que existe uma coisa chamada amor e que Deus está à altura dessa coisa chamada amor. Pelo contrário, Deus em si mesmo provê a definição, a realidade do que o amor é. O amor não é um conceito abstrato, e sim uma qualidade pessoal de Deus. Ou seja, se nós quisermos saber exatamente o que o amor é, nós precisamos olhar para Deus, para seu caráter, para que a gente possa obter uma verdadeira definição do que o amor é. É Deus quem nos diz o que é o amor, e não nós que dizemos para Deus o que é o amor.
quando olhamos as coisas por esse prisma, nós descobrimos que Deus é amor, óbvio, mas que também Ele é santo e Ele é justo. O amor de Deus é moldado pela sua santa justiça, bem como a sua justiça é moldada pelo seu amor santo. É impossível separar essas coisas. Se você perde uma delas, você perde todas. O amor de Deus e a justiça de Deus e a santidade de Deus caminham de mãos juntas. Nós não temos como separá-los. Dito isso, a gente precisa voltar para a questão do nosso texto. É possível que a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica, ela possa ser amorosa? Quando uma igreja precisa, então, excluir um membro do seu meio, será que isso pode ser feito de maneira amorosa? O pastor português Tiago Cavaco afirmou certa vez que uma igreja onde não há repreensão e disciplina é uma igreja onde não há amor. Hernandes Dias Lopes também afirmou que onde não há correção nem disciplina, não há amor responsável. João Calvino considerava que a disciplina bíblica é uma das marcas da igreja verdadeira, de tal modo que se essa marca não está presente nas igrejas, nós não poderíamos afirmar que ali está uma igreja verdadeira. Ou pelo menos deveríamos afirmar que ali há uma igreja doente. E a palavra de Deus, ao contrário do que a nossa mente moderna possa achar, afirma que uma igreja que não disciplina, ao contrário do que nós pensamos, é uma igreja que não ama. Então, o que é a disciplina bíblica? Como ela deve ser aplicada? Por que nós devemos praticá-la? A gente vai tentar responder isso essa noite, olhando para o texto que nós temos diante de nós. E aqui, a partir do capítulo 5, Paulo ele está iniciando um novo argumento na sua carta. Agora ele está, embora haja relação com tudo aquilo que a gente falou até esse momento, a rejeição da igreja, a autoridade de Paulo, ao evangelho de Paulo e a busca deles por uma sabedoria mundana, de origem mundana, agora Paulo deixa esse assunto um pouco de lado e passa a tratar de um outro tópico, que provavelmente foi relatado a ele, talvez pelos mesmos irmãos que relataram as divisões que haviam no meio da igreja. E Paulo diz, ouve-se por aí. Está rolando um boato de que existe imoralidade entre vocês, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui não é a sua própria mãe que esse homem estava possuindo, mas a sua madrasta. Nós não sabemos, não é claro para nós se o pai desse homem ainda é vivo, se o pai desse homem ainda é casado com essa mulher. Provavelmente eles não estão tendo relações conjuntas com essa mulher, mas obviamente esse é um caso extremamente absurdo no meio da igreja. Paulo afirma que é algo tão absurdo, um tipo de moralidade tão absurdo, que até mesmo os gentios ficavam escandalizados quando ouviam falar sobre isso. Nem mesmo os pagãos aceitavam esse tipo de moralidade. E olha que nós estamos falando de uma sociedade bem imoral, a sociedade corintiana. Brincadeira, a sociedade dos coríntios. Mas Paulo afirma que havia isso no meio deles. Mas o que mais chama a atenção de Paulo não é nem tanto a gravidade do problema. É claro que esse é um pecado grave. Mas o pior para Paulo é a postura da igreja em relação a esse pecado. Paulo afirma que essa igreja não só tolerava esse pecado, como se orgulhava desse pecado. Há duas maneiras que a gente pode entender esse orgulho dos coríntios. Ou, como Paulo afirma anteriormente, ele já estava tratando nos versos anteriores, ele fala sobre esse orgulho, os coríntios estavam inchados, eles estavam orgulhosos por causa da maneira como eles estavam lidando com essa questão da sabedoria mundana. E uma das interpretações possíveis é que eles estavam tão orgulhosos da sua posição, dessa sabedoria que agora eles estavam baseando a sua fé, que eles não conseguiam perceber esse pecado que estava diante do nariz deles. Mas o que é mais provável é que, de alguma forma, não era esse o caso, mas que, de fato, eles se orgulhavam de terem esse membro que estava se relacionando com a esposa do seu pai no seu meio. De alguma forma, que a gente não sabe exatamente como,
Parece que essa igreja, a igreja de maneira geral, Paulo não está falando apenas a um grupo de pessoas específicas, mas está se referindo a toda a igreja. De alguma forma estava orgulhosa de que esse membro fazia parte da sua igreja, cometendo tal pecado. Nesse ponto, o Hernandes Dias Lopes faz uma observação muito interessante. Essa igreja, ela estava dividida, onde deveria haver unidade, mas ela estava unida, onde eles não deveriam estar unidos. Em relação à unidade do corpo de Cristo, eles estavam divididos, mas em relação ao pecado, eles estavam unidos. A tolerância ao pecado sempre faz com que a igreja se torne uma caricatura daquilo que ela deveria ser. Como nós já falamos em algumas ocasiões, em algumas pregações passadas, infelizmente, a igreja de Corinto estava se parecendo mais com a cidade de Corinto do que com o povo de Deus no meio da cidade. O pecado, quando é tolerado dentro da igreja, danifica a linha divisória entre a igreja e o mundo. De modo que já não conseguimos perceber a diferença entre um e outro. Uma igreja que tolera o pecado faz com que as pessoas não consigam ver a santidade de Deus no seu meio. E já não consigam perceber o testemunho que o poder de Cristo tem de transformar vidas que eram escravas do pecado e que agora foram libertas. O mais irônico é que o pecado ele deforma tanto a igreja que eles chegaram a ponto de aprovar aquilo que era reprovado, até mesmo entre os ímpios. Enquanto eles se orgulhavam de ser uma igreja mente aberta, Paulo afirma que, na verdade, o orgulho deles não era bom. O que eles deviam fazer era chorar, lamentar pela existência do pecado no seu meio. Eles estavam falhando em reconhecer a pecaminosidade, a profundidade da pecaminosidade coletiva no meio deles. Estavam falhando em ser o povo santo de Deus. Estavam falhando em cumprir o mandamento que o Senhor havia dado ao seu povo Israel no Antigo Testamento, mas que também é o mesmo mandamento que permanece sobre a igreja, ser santo, porque o nosso Deus é santo. Uma das coisas que a igreja precisa fazer como povo de Deus nesse mundo é representar o caráter de Deus. Uma igreja que se torna complacente com o pecado está mentindo para o mundo sobre o Deus ao qual nós servimos. Uma igreja que tolera o pecado no seu meio está dizendo que o Deus ao qual eles servem não é um Deus santo. Uma igreja que tolera o pecado mancha o seu testemunho diante dos homens. Eles estavam falhando em ser o povo santo de Deus. E Paulo sabe que medidas enérgicas precisavam ser tomadas. A igreja deveria expulsar o homem, aquele homem do seu meio. Mas com que autoridade a igreja deveria fazer tal coisa? Paulo afirma, com a autoridade de Cristo. A autoridade, o poder de Cristo, a igreja reunida. A autoridade que foi entregue pelo próprio Jesus. Em duas ocasiões diferentes no Evangelho de Mateus. Isso é afirmado para nós. Que Cristo ele dá as chaves do reino para a igreja. Tanto no capítulo 16 quanto no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Essa expressão é usada. É com essa autoridade que Cristo deu ao seu povo que aquela igreja deveria excluir aquele membro do seu meio. Preste atenção, a igreja reunida. Não apenas uma liderança, um líder específico, um grupo de pessoas, mas toda a igreja reunida deveria ser unânime em sentenciar aquele homem. Em nome de Jesus e debaixo do seu poder, eles deveriam expulsar aquele homem do seu meio. Mas perceba, isso parece ser um pouco cruel, né? Como assim expulsar uma pessoa do meio da igreja? Só que nós precisamos nos atentar a um ponto específico sobre a disciplina no meio da igreja.
ela não tem o objetivo de destruir a pessoa, tem o objetivo de restaurá-la, tem o objetivo de salvar a alma daquela pessoa. Paulo diz que aquele homem deve ser entregue a Satanás, mas com o objetivo de que o seu espírito seja salvo. Nós poderíamos pensar que essa é uma atitude que talvez o mais amoroso, segundo os padrões no qual nós vivemos, seria deixar aquele homem no seu meio. Afinal de contas, por que ele vai tirar? Ele está lá ouvindo a palavra. Ele é um dos nossos. Nós conhecemos ele, nós sabemos o seu nome, conhecemos a sua família. Como nós seríamos capazes de fazer tal coisa? Ali seria o melhor lugar para ele estar. Mas essa ideia é extremamente enganosa. Manter aquele homem no meio da igreja, na verdade, seria uma extrema falta de amor. Falta de amor para com Deus e a sua santidade. Falta de amor para com o irmão em pecado. Falta de amor para com a própria igreja em si. E falta de amor para com o mundo, que não conseguiria distinguir o que é a igreja e o que é o mundo. A única coisa que esse tipo de coisa faz é gerar confusão e manchar o testemunho da igreja. Não há amor algum em chamar de cristão uma pessoa que não é cristã. Não há amor algum em mentirmos para uma pessoa que claramente dá sinais na sua vida de que ainda não nasceu de novo e que está em pecado e que se continuar no seu pecado vai para o inferno. Não há amor algum em nós afagarmos e deixarmos essa pessoa confortável, colocarmos um ar-condicionado no trem que ele está andando, mas o trem está indo para o inferno. E muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas colocam os vagões extremamente confortáveis, mas para um trem que está indo diretamente para o inferno. Porque já não confrontamos os pecados, já não falamos a verdade para as pessoas, já não as convocamos ao arrependimento, afagamos o seu ego, fazemos com que elas se sintam bem, nos tornamos uma igreja terapêutica, cujo objetivo é que as pessoas sejam felizes, se sintam bem consigo mesmos e aprendam a viver nesse mundo de modo a não enfrentar problemas e viverem bem todos os dias da sua vida. E com isso, as pessoas estão perdidas dentro da igreja, achando que estão salvas, porque elas acham que apenas ir para a igreja e bater ponto domingo após domingo é o suficiente para a sua salvação, mas elas estão longe de Cristo. Não há mudança na sua vida. Não há transformação de coração, não há verdadeiro arrependimento, não há abandono de pecados, não há busca pela santidade, não há o desejo de caminhar com Cristo, mas elas estão ali dia após dia. E nós estamos mentindo para essa pessoa. Quando claramente nós olhamos a sua vida e percebemos que não há nenhuma evidência de que aquela pessoa nasceu novamente. Quando não há arrependimento. Essa pessoa acaba achando que está tudo bem com o destino da sua alma. Mas muitas vezes essa atitude não passa de covardia da nossa parte. Covardia de confrontarmos em amor, de exortarmos em amor, de chamarmos ao arrependimento, de chamarmos à santidade. Pensamos, o que a outra pessoa vai pensar de mim? Que isso, não posso falar com esse irmão. O que geralmente a gente faz é o que a Bíblia nos chama a não fazer. Nos tornamos maledicentes e fofoqueiros, né? Vemos um irmão em pecado, sabemos que ele está em pecado, sabemos que ele está contrariando a palavra de Deus, mas não temos coragem de ir até esse irmão e chamá-lo ao arrependimento. Mas temos coragem de falar com outras pessoas. Nossa, você viu o que fulano de tal fez? Rapaz, você não sabe o que ele está fazendo, você não sabe o que eu soube. E ainda usamos uma desculpa piedosa. Né? Depois da fofoca a gente diz assim, mas vamos orar pelo nosso irmão, né? Vamos orar pela vida do nosso irmão, para que Deus tenha misericórdia dele. A gente só queria mesmo fofocar. Somos covardes, essa é a realidade. Paulo espera que esse homem seja expulso, que essa igreja confronte esse homem, mas o seu objetivo final é a salvação e a restauração dessa alma. Entregá-lo a Satanás é uma expressão difícil de interpretar, mas provavelmente Paulo está dizendo que ele precisa ser retirado da esfera onde Deus governa na comunhão da igreja. E ele deve ser enviado de volta à esfera onde Satanás governa, ou seja, a igreja precisa
virar para aquele irmão e dizer assim, você não é cristão. E nós não podemos aceitar você no nosso meio, enquanto não há verdadeiro arrependimento. Porque a sua vida não dá testemunho de que você, de fato, é um discípulo de Cristo. Você está na igreja, mas você quer continuar vivendo como um não cristão. E nós não podemos sustentar o seu testemunho. Nós não podemos mentir para você. Nós não podemos mentir para o mundo que está olhando para a igreja e achando que isso é ser um cristão, ou ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E é pela ausência dessa disciplina que o testemunho da igreja na nossa sociedade hoje está completamente manchado. Porque as nossas igrejas estão cheias de não cristãos, que acham que são cristãos e que vivem como não cristãos. E quando as pessoas fora da igreja olham para isso, eles falam assim, é melhor ficar fora da igreja. Porque as pessoas lá fazem as mesmas coisas que eu faço, mas pelo menos eu não preciso ser um hipócrita. Mas pelo menos eu posso fazer isso sem nenhum peso na minha consciência. Esse é o grande problema do cristianismo nominal. A grande maldição do cristianismo nominal. O cristianismo nominal é aquele no qual a única coisa que muda na vida da pessoa é o local que ela frequenta no domingo. Mas todo o restante da sua vida permanece o mesmo. Então Paulo deseja que essa igreja expulse esse irmão do seu meio, com o objetivo de que ele perceba a gravidade do seu pecado. Às vezes é justamente esse choque que faz com que a pessoa tenha consciência da sua condição e assim possa iniciar um processo de verdadeiro arrependimento e restauração. Eu já ouvi alguns casos, alguns relatos de pessoas dentro da igreja que permaneceram impenitentes diante do seu pecado, onde os pastores, os líderes, os membros falavam que cara, você precisa se arrepender, abandona o seu pecado, e a pessoa dizia, eu não vou abandonar. Basicamente ela está dizendo, eu amo mais o meu pecado do que eu amo a Jesus. E a única coisa que a igreja pôde fazer, então, era, cara, então nós não podemos continuar sustentando o seu testemunho. Nós precisamos excomungar você. E diante dessa situação de excomunhão, parece que a consciência da pessoa foi tocada. Já ouvi alguns casos no qual a pessoa foi excomungada e após ser excomungada, parece que ela percebe, essa é a gravidade do seu pecado. É isso que se você continuar nesse caminho, você está sendo excluído da comunidade, do povo de Deus aqui na terra, mas se você continuar nesse caminho, você vai ser excluído da presença de Deus. É isso que o seu pecado está dizendo, é esse caminho que você está arrumando. Por isso que o objetivo de Paulo é a restauração, é o arrependimento, é que aquele homem seja restaurado. E para isso a igreja não pode passar a mão na cabeça dele e dizer, não, está tudo bem, meu querido. Olha, sua atitude não é nada demais, está tranquilo. Vamos fingir que ninguém sabe disso. Vamos colocar panos quentes sobre essa situação. A gente não precisa tratar isso na sua vida. Você não precisa se arrepender desse pecado, não tem problema não. Ó, só continua aqui. Daqui a algum tempo ninguém vai mais lembrar. E é isso que Paulo está exortando essa igreja a fazer. Mas há uma base para isso. Por que Paulo está dizendo que eles precisam fazer isso? Os versos 6 a 8, Paulo ele passa a usar duas ilustrações do Antigo Testamento para basear o que ele está fazendo. Paulo sempre baseia seus argumentos nas Escrituras, né? Como nós deveríamos fazer também. E no verso 6 ele diz o seguinte, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Aqui Paulo está linkando duas festas do Antigo Testamento, a festa dos pães sem fermentos e o dia da expiação, no qual o dia da Páscoa, no qual o cordeiro era sacrificado pelo pecado do povo. Ambas festas remetem ao episódio do Êxodo, quando o povo é liberto do Egito, no qual eles deveriam então tirar isso é um pouco difícil da gente entender, porque a gente não lida mais com a massa levedada, né? A não ser que você
como a minha esposa, esses dias estava estudando sobre como fazer pão artesanalmente e usar a massa levedada, né? Hoje em dia a gente não usa mais isso, nós usamos fermento químico, então, às vezes, parece um pouco distante o argumento de Paulo. Mas naquela época, para você fazer uma massa crescer, basicamente você precisava pegar uma massa mais antiga, que azedava, uma massa que havia sido levedada, e você juntava com essa massa nova, e aquilo ali gerava uma reação orgânica, não sei se é essa a expressão certa, e então trazia o crescimento àquela nova massa. Então, via de regra, se você quisesse fazer uma massa crescer, você precisava sempre ter uma massa antiga, juntar com a massa nova, e você ia, então, fazendo esse processo ali de fermentação no pão, só que chegava um momento em que aquilo se tornava perigoso. Você precisava deixar aquele fermento velho e então começar o processo novamente. Deus instituiu isso como uma forma didática de ensinar o povo que eles deveriam deixar para trás esse fermento velho e todo o povo era chamado a abandonar toda a massa levedada e começar o seu processo de uma massa nova, totalmente pura, indicando que agora eles deveriam também, à semelhança desse processo, celebrar a festa da Páscoa, mostrando que agora eles precisam deixar essa massa velha, o seu estilo de vida antigo, e ser uma massa nova para o Senhor. Então essa é a imagem que Paulo está usando. Uma das imagens, né? Paulo, ele passa a demonstrar preocupação, principalmente com as consequências do pecado no meio da igreja. Ele está afirmando que o mal e o pecado, eles são como uma doença contagiosa. Se espalha rapidamente até que toda a comunidade seja infectada. E em muitos casos a doença pode ser fatal. A gente pode lembrar recentemente do coronavírus. Nós vimos o quanto esse vírus, algo microscópico, né? A gente não é nem capaz de ver a olho nu, como aquele pequeno vírus causou tanto estrago e como ele se propagava rapidamente, como ele era contagioso. E nós lembramos de todo o caos que nós vivemos por conta disso. Assim também é o pecado. O pecado é altamente contagioso. Se nós toleramos o pecado em nosso meio, rapidamente ele se espalha por todo o corpo, como um câncer. Rapidamente, entrando em metástase, ele se espalha por todo o corpo. A igreja, então, precisa se livrar desse fermento velho, para que ela possa ser a massa nova que Cristo já os tornou. Todo o argumento de Paulo está pautado no Evangelho. E é interessante a maneira como Paulo trabalha, né? Ele diz assim, vocês precisam se livrar dessa massa velha, para que vocês sejam essa massa nova, esse povo santo. E aí parece que Paulo mesmo ele se corrige, né? Mas não. Na verdade, vocês já são esse povo santo. Paulo está exortando os coríntios para eles serem aquilo que eles já foram tornados em Cristo. Paulo não está dizendo, a partir do momento que vocês abandonarem esse pecado, aí vocês vão poder ser o povo de Cristo. Ele está dizendo, vocês já são o povo de Cristo. E por isso vocês precisam abandonar esse pecado. Porque vocês já foram, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. O sangue de Cristo já foi derramado para nos tornar puros. Já fomos justificados pela cruz, já fomos justificados pela sua morte e pela sua ressurreição. Os nossos pecados já foram perdoados. Então vocês precisam abandonar, porque essa já não é mais a realidade de quem vocês são em Cristo. Então, basicamente, se tornem o que vocês já são. Vivam do modo pelo qual Cristo os chamou para ser. Vocês já foram libertos do pecado. Vocês não podem mais ter prazer no pecado, porque vocês já foram libertos do pecado. Em Cristo, a igreja é o santo templo de Deus, o local onde Deus habita por meio do seu Espírito. Paulo já tratou disso na carta anteriormente também. Em Cristo nós somos a igreja santa, a embaixada do reino de Deus, que existe para representar o seu rei aqui na terra. Devemos, como igreja, expressar essa nova comunidade de pessoas que foram redimidas pelo Cordeiro e agora já não são mais escravas do pecado. Se não for assim, meus irmãos, nós manchamos o testemunho da igreja. Nós manchamos o que o Evangelho é, e nós mentimos sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus fez. Se nós afirmamos que Cristo nos libertou do pecado, e nós ainda continuamos a viver no pecado,
nós estamos basicamente dando testemunho de que parece que Cristo não foi tão poderoso para nos libertar do pecado assim. Se a gente continua ainda tendo prazer no nosso pecado, vivendo entregue aos nossos pecados. A igreja, ela deve ser uma alternativa às pessoas que estão no mundo. Mas para isso ela precisa ser diferente do mundo. Para isso a igreja precisa ser santa, como o seu Deus é santo. Para isso a igreja precisa se lembrar da sua identidade em Cristo. E precisa viver em santidade. Precisamos nos lembrar que Cristo não morreu apenas para nos dar um caminho para o céu. Mas Cristo nos recriou a sua imagem para sermos seus representantes aqui na terra. Jesus, ele apenas não perdoa os nossos pecados e diz assim, agora está o caminho, que vocês se esforcem para seguir nesse caminho. Não, ele nos transformou, nos regenerou, nos deu um novo coração, um coração que não é mais escravo do pecado, de Satanás, dos prazeres desse mundo. Um coração que ainda luta com o pecado, sim, mas que já não é mais escravo dele, que já não tem mais prazer nele. Quando a igreja não vive dessa forma, o mundo já não tem como olhar para a igreja como sendo uma nova sociedade, que vive não de acordo com os padrões e a sabedoria desse mundo, mas de acordo com a sabedoria de Deus, que é loucura para esse mundo. Se os incrédulos olham para a igreja e dizem assim, eles vivem exatamente como nós. Eles fazem o que nós fazemos, eles falam o que nós falamos, eles se alegram com o que nós se alegramos, eles têm prazer com o que nós temos prazer. A igreja se torna só mais um clube, onde as pessoas vão porque elas têm gostos em comum, mas ela perde o seu poder de impactar o mundo através de um viver santo que reflete a glória de Cristo. Um cristão é alguém que não pode tratar o seu pecado com levianidade. Muita coisa está em jogo, principalmente a reputação do nosso Deus. Por isso que a falta de disciplina não é amorosa. Acima de tudo, demonstra uma falta de amor por Deus e por quem Deus é e pela reputação de quem Deus é, pela reputação do nosso Deus. Conseguem entender o que está em jogo quando uma igreja se torna tolerante ao pecado? Quando uma igreja não corrige o pecado no seu meio? Quando uma igreja se torna covarde para confrontar o pecado, em amor, obviamente. Mas alguém precisa falar, alguém precisa dizer, alguém precisa se posicionar. Muita coisa está em jogo. Então nós temos os versos finais, no qual Paulo parece que vai lidar com uma espécie de mal-entendido em relação a uma carta anterior que ele já havia trocado com essa igreja. Paulo diz, eu já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me, com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Paulo está corrigindo eles, lembrando que eles não são proibidos de se relacionarem com as pessoas fora da igreja. Pelo contrário, eles devem estar no mundo sem serem desse mundo. Como o próprio Cristo havia orado a respeito dos seus discípulos, no capítulo 17 do Evangelho de João. Na verdade, é somente dessa forma que a igreja pode ser uma alternativa viável para pessoas que vivem nesse mundo. Mas para isso, ela precisa disciplinar aqueles que estão no seu meio, mas insistem em viver ainda como se fossem do mundo. Antigamente tinha um nome para isso, né? O famoso crente Raimundo. Lembra dele? Um pé na igreja e outro no mundo. A pessoa diz que pertence a Cristo, mas ela quer continuar vivendo como se pertencesse ao mundo. Eu pertenço a Jesus, mas a minha vida, eu ainda quero fazer as coisas como alguém que não pertence a Jesus. Como alguém cujo Senhor da sua vida não é Jesus. E isso é um problema. E Paulo então está dizendo, não é que vocês não possam se relacionar com as pessoas fora da igreja. Na verdade, vocês devem fazer isso, porque vocês precisam pregar o evangelho para essas pessoas. Porque é para aqueles que estão perdidos que Cristo veio.
Isso é uma tendência da igreja. Nós temos nos fechado em guetos evangélicos, no qual nós não temos mais contato com pessoas que não conhecem o evangelho, e com isso a gente não tem mais para quem pregar o evangelho. Isso é um problema que nós devemos estar nos cobrando e percebendo, será que o meu ciclo de amizade é somente cristãos? Ou será que eu tenho buscado intencionalmente criar uma amizade com pessoas que não conhecem a Cristo, com a intenção de ter o espaço para compartilhar o evangelho com essas pessoas? Será que eu tenho sido intencional em falar de Jesus nesses relacionamentos, em proclamar o evangelho de Cristo nesses relacionamentos? Então Paulo está dizendo, não é para vocês deixarem de se relacionar com essas pessoas. O que Paulo está dizendo é que nós devemos deixar de nos relacionar com aquele que se diz irmão, mas permanece na prática de pecado impenitente. E aqui nós precisamos falar de algo muito importante. Paulo ele não está defendendo que apenas pessoas sem pecados podem fazer parte da igreja. Porque se fosse assim, nenhum de nós seria admitido na membresia de qualquer igreja. E eu digo para você, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, sem pecados, deixa esses irmãos em paz. Segue reto, porque o dia que você entrar nessa igreja, você vai maculá-la. Você irá levar pecado para dentro dela. Então, se um dia você descobrir um grupo de irmãos de uma igreja, no qual é uma igreja perfeita, que ninguém lá é pecador, ninguém mais peca, você passa direto e fala, vou deixar esses irmãos em paz. Senão eu vou trazer problema para eles. Então, Paulo não está dizendo que somente pode pertencer à igreja aqueles que não têm pecado. Paulo está dizendo contra aqueles cristãos, entre aspas, que permanecem em suas antigas práticas pecaminosas sem nenhum tipo de arrependimento. Ele não está falando contra pessoas que lutam contra os seus pecados. Ele não está falando a respeito de irmãos piedosos na igreja que estão lutando, às vezes, contra pecados que se tornaram hábitos escravizadores na sua vida e que, às vezes, eles precisam de tempo, de discipulado, de paciência, de ajuda, de amor, para que eles consigam abandonar, de fato, essas práticas. Paulo não está dizendo sobre isso, que qualquer pessoa que está lutando contra o seu pecado deve ser excluída da igreja. É justamente o contrário. O que Paulo está dizendo é contra aqueles irmãos que permanecem na prática do pecado sem esboçar nenhum tipo de arrependimento. Sem esboçar nenhum tipo de luta. Eles estão confortáveis, eles estão prazerosos. Eles querem viver dessa forma. Eles não querem abandonar as suas práticas pecaminosas. Eles persistem em viver em pecado. E, na verdade, a verdadeira marca de um cristão, meus irmãos, não é a perfeição moral. A verdadeira marca de um cristão é o arrependimento contínuo em sua vida. Quando alguém insiste em viver sem arrependimento, na verdade, as próprias escolhas dessa pessoa já o colocam fora da comunhão com o povo de Deus. Isso é importante para a gente pensar sobre disciplina no meio da igreja. Quando alguém insiste em viver em um pecado sem arrependimento, não é a igreja que expulsa essa pessoa do seu meio, é a própria pessoa que já se expulsou da igreja. É a própria pessoa que já está se colocando fora da comunhão do povo de Deus. Ele se coloca tão fora da comunidade que a única coisa que a igreja faz é deixá-lo ir embora. A igreja praticamente está dizendo, meu irmão, vai e seja o que você está sendo. Porque, de fato, nós não conseguimos olhar para você e dizer que você é um cristão genuíno. Não há evidências de arrependimento. Os frutos que você dá são frutos ruins. A sua vida não demonstra uma novidade de vida. A própria pessoa, por meio dos seus frutos, demonstra que não nasceu novamente, que não foi liberto por Cristo e que, portanto, não pertence à comunidade da nova aliança. É um tópico difícil. Mas nós precisamos falar sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Na maioria das vezes, lidar com a disciplina, disciplinar um irmão, confrontar pecados, nunca vai ser algo fácil no meio da igreja. Na maioria das vezes será algo doloroso, porque o pecado sempre torna tudo pior. O pecado sempre torna as coisas piores.
E por fim, Paulo fala algo que nós temos a tendência em nosso meio de agir ao contrário daquilo que é a diretriz bíblica. Paulo então diz que a igreja, justamente, ela deve julgar os de dentro, não os de fora. E quantas vezes nós não fazemos exatamente o contrário? Quantas igrejas são extremamente moralistas e legalistas para apontar o pecado daqueles de fora da igreja, mas faz vista grossa para os escândalos dentro da própria igreja. Escândalos éticos, escândalos sexuais, escândalos relacionais, escândalos financeiros. Muitas igrejas têm aí bastiões, profetas que denunciam o pecado da nossa sociedade, mas fazem vista grossa para os pecados cometidos dentro da própria igreja. Passam pano, botam panos quentes, fingem que nada aconteceu, desconversa, deixa a pessoa na geladeira durante um tempo, manda para outro lugar onde ninguém conhece o que aconteceu, mas não trata o pecado. Paulo está dizendo que a igreja deve fazer exatamente o contrário. Nós tendemos a afirmar que o mundo está cada vez pior, enquanto aceitamos pecados absurdos dentro da igreja, sobre o pretexto de não julgueis, né? Jesus diz que a gente não deve julgar. E aí a gente tem um problema, né? Paulo está dizendo que a gente deve julgar. Como é que a gente entende isso? Obviamente que quando Jesus fala sobre não julgar, ele está falando sobre um julgamento hipócrita. Então é diferente do que Paulo está dizendo aqui. E com isso a gente vê a igreja indo de mal a pior, escândalos envolvendo pastores e membros, mas insistimos em fechar os olhos. Não levantamos uma voz profética contra os nossos pecados, mas insistimos em falar sobre o pecado daqueles que não compartilham a mesma fé que nós. E adivinha o que um não cristão vai fazer? Ele vai fazer o que a sua natureza o chama a fazer, a pecar. É por isso que Paulo diz, é os de dentro da igreja que vocês deveriam julgar. Porque são eles que não deveriam viver dessa forma. As pessoas fora da igreja estão vivendo simplesmente da forma que elas vivem, sem Cristo. E nós precisamos olhar para dentro, para os nossos próprios pecados, precisamos examinar a nós mesmos. Mais uma vez, citando o Hernán Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: se parássemos para examinar a nossa própria vida, não teríamos tempo para investigar a vida dos outros. Teríamos tanta coisa para chorar, lamentar e acertar diante de Deus que não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia. E esse é um princípio que deve se aplicar individualmente a nós como cristãos e deve se aplicar à igreja. Nós devemos olhar para os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, chorar pelos nossos pecados. E aí sim, quando buscarmos viver uma vida de arrependimento e santidade, aí sim nós podemos levantar uma voz profética no meio da nossa sociedade para denunciar os seus pecados e proclamar a justiça de Deus. Mas enquanto nós vivemos como mundo, a nossa voz será um julgamento hipócrita. O nosso testemunho não terá poder para mostrar a santidade de Deus. Então eu quero encerrar trazendo algumas aplicações para nós sobre esse tema. Em primeiro lugar, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Não podemos nos deixar persuadir por noções erradas do que significa amor. Às vezes aquilo que chamamos de amor não passa de egoísmo, covardia e comodismo. Em segundo lugar, precisamos levar o pecado a sério. Como um vírus, ele se espalha rápido e infecta a todos. Nós precisamos examinar as nossas próprias vidas, confessar os nossos pecados e abandoná-los. Chega de esconder os nossos pecados no sótão. Eles precisam ser tratados se quisermos ser mais parecidos com a igreja de Deus do que com o mundo. Muitas das vezes a igreja tem perdido a sua força de testemunho por não tratar do pecado no seu meio.
a igreja perde a capacidade de influenciar esse mundo, porque ela tem se tornado parecida demais com o mundo. Então precisamos levar o pecado a sério, nos arrepender dele e confessá-lo. Em terceiro lugar, a disciplina bíblica na igreja, ela sempre visa a restauração, nunca a destruição da pessoa. Uma vez que a pessoa disciplinada foi arrependida, a igreja deve aceitá-lo de volta, com os braços abertos. Em quarto lugar, não devemos tratar o nosso pecado nem de modo legalista e moralista, e nem desprezá-lo como se fosse algo sem importância. Devemos antes nos lembrar de quem nós somos em Cristo e do que Deus fez por nós, pela graça, e viver essa realidade de quem nós já somos em Cristo. E em Cristo nós somos um povo santo. E em Cristo nós fomos justificados, perdoados. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos santos lutando contra o pecado e não pecadores lutando pela santidade. Em Cristo nós somos o povo santo de Deus, chamado para refletir o caráter santo de Deus nesse mundo. Por isso, tolerai o pecado em nosso meio. Fere o testemunho da igreja e mente sobre o Deus ao qual nós servimos. Nosso Deus é santo e por conta disso nós precisamos ser santos. Por fim, precisamos lembrar que a igreja é uma comunidade pactual. Temos compromissos e responsabilidade com o crescimento espiritual um dos outros. Não pertencemos a nós mesmos, mas em Cristo somos membros uns dos outros. E eu quero trazer algo muito pontual para a nossa igreja. Meus irmãos, nós precisamos permitir que os outros membros da nossa igreja façam parte da nossa vida. Que eles nos conheçam, que eles nos confrontem, que eles nos corrijam, que eles nos exortem, que eles nos encorajem. A partir do momento que você se torna membro de uma igreja, você dá liberdade para que o seu irmão faça isso com você. E ele te dá liberdade para que você faça isso com ele. E nós precisamos colocar em prática isso. Nós precisamos viver como uma família, que é chamada para junta crescer em santidade à semelhança de Cristo. Nós ajudamos uns aos outros, e para isso, para crescermos à semelhança de Cristo, precisamos corrigir pecados, precisamos confessar pecados, precisamos abandonar pecados, precisamos ter conversas difíceis no nosso meio. Precisamos ter aquelas conversas que nem sempre vão ser confortáveis, gostosas de se ter. É muito bom chamar um irmão para comer uma pizza com você, para comer um churrasco, para comer um hambúrguer, e falar sobre futebol, falar sobre as coisas legais, sobre as últimas viagens que você fizeram, compartilhar as coisas boas da vida, mas nós como igreja também somos chamados para chamar aqueles irmãos e ter aquelas conversas difíceis, duras, onde haverão lágrimas, aquelas conversas onde você vai perder o sono de noite, mas você sabe que você precisa tê-la, você sabe que você precisa chamar a pessoa ao arrependimento, você sabe que você precisa exortar, você sabe que você precisa fazer. Essas conversas precisam existir no meio da igreja também, porque somente assim nós crescemos em santidade. Porque somente assim nós podemos nos tornar a cada dia o que Deus nos chamou para ser. Então abandone, meu irmão, toda aquela postura de que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, você não tem nada a ver com a minha vida. Por que você está falando isso sobre mim? O que isso diz respeito a você? Abandone esse tipo de postura, meu irmão. Como cristãos não somos chamados a viver dessa forma. Como cristãos somos chamados a cuidar uns dos outros. E isso envolve ter conversas difíceis. Talvez você essa semana precise ter uma conversa difícil com alguém. Se deixe ser moldado por meio da vida em comunidade na igreja. Essa é a forma que Deus estabeleceu para o nosso crescimento. Se não fosse assim, a gente poderia cada um viver Cristo em casa, né? Mas Deus nos deu uma família. Porque por meio dessa família, por meio da comunhão com os santos, adivinha só, você cresce em santidade. É difícil, relacionamento é muito difícil. Eu sei que é. Mas você só vai aprender a ser uma pessoa paciente com aquele irmãozinho que te tira do sério. E é por isso que a gente precisa um dos outros para crescer em santidade. Nós precisamos uns dos outros.
A gente conhece aquela musiquinha infantil, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Essa é uma verdade profunda. Às vezes as canções infantis, elas têm verdades mais profundas do que as nossas canções adultas. E essa é a realidade. Cristo nos chamou para viver em discipulado, para viver em comunhão, para viver a vida pactual de uma igreja que agora ajuda uns aos outros a se parecerem mais com Cristo. Ajudam uns aos outros a lutarem contra os seus pecados, oram uns pelos outros, choram uns com os outros, aconselham uns aos outros, exortam uns aos outros, encorajam uns aos outros, amam uns aos outros. A gente já fez isso aqui, mas fica o desafio, se chegar em casa você pesquisa quantas vezes a expressão uns aos outros aparece na Bíblia. E você vai entender a importância de vivermos em comunidade. Porque é impossível praticarmos esse uns aos outros se a gente não vive em comunidade. Então se deixe ser moldado pela comunidade de Deus. Por mais que seja difícil. Por mais que às vezes tenham pessoas que vão tornar a caminhada muito difícil. Mas muitas vezes nós tornamos a caminhada difícil para outras pessoas também. Muitas das vezes nós cometemos pecados que talvez alguém olhe e fale, caramba, por que, meu irmão, que você está fazendo isso? E graças a Deus, porque quando somos nós temos irmãos que caminham ao nosso lado e podem nos chamar ao arrependimento. Que nós sejamos instrumentos também nas mãos de Deus para ajudarmos uns aos outros, a nos tornarmos aquilo que Deus já nos transformou, seu povo santo, que testemunha da santidade de Deus nesse mundo. Quero te convidar a se colocar de pé. Chamar o Ministério de Louvor aqui. E eu quero orar com você. Talvez Deus tenha trazido alguns pecados à sua mente que tem desonrado a Cristo, que você precisa se arrepender deles nessa noite. Talvez Deus tenha trago à sua mente aquela pessoa que você sabe que tem vivido uma vida de pecado, que você sabe que você precisa conversar com ela. Talvez nós, como igreja, precisemos confessar nossa tolerância com alguns pecados em nosso meio. Precisamos, como igreja, abandonar esses pecados e viver aquilo que Deus tem nos chamado para ser, seu povo santo. Quero orar com vocês nessa noite. Senhor, Tu és um Deus santo e nos chamou para ser um povo santo, para, como Tua igreja, representá-lo nessa terra. Nos ajude, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor já nos tornou por meio do Seu sacrifício. Que o Teu Espírito Santo nos visite nessa noite, Pai. E ao nos visitar, Ele possa trazer a convicção dos nossos pecados e gerar um genuíno arrependimento em nosso meio. Um arrependimento que não nos leva para a morte, mas um arrependimento que nos conduz à santidade e à vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a como Teu povo sermos santos, porque Tu és santo. E a testemunharmos o poder do Evangelho que transforma até mesmo os piores dos pecadores em homens e mulheres que vivem para glorificá-lo, libertos do pecado e que vivem para agradar a Cristo. Nos ajude, Senhor, como igreja a buscar essa santidade. Nos ajude como igreja, Deus, a cuidarmos uns dos outros e a termos coragem. Nos livra de sermos complacentes com o pecado no nosso meio. Nos livra de sermos tolerantes com o pecado no nosso meio. Nos livra de darmos ouvidos a esse mundo e nos amoldarmos a esse mundo.
e nos ajuda a sermos de fato uma igreja amorosa, que reflete o amor de Deus, o amor que é santo, que é justo, que é verdadeiro. O amor que, porque ama de verdade, não deixa o pecado passar despercebido, mas confronta e corrige, buscando a restauração. Nos ajude, Deus, a vivermos para sermos aquilo que o Senhor já nos tornou, teu povo santo, que reflete o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém.